Saudações, boa gente que assiste, especificamente nobre gente que gosta de histórias em quadrinhos em geral e de forma intensa, e mais ainda excelente gente que aprecia o quadrinho, o fumeto, a obra-prima Mágico Vento, de autoria do roteirista Gianfranco Manfredi, em associação com outros desenhistas excepcionais, dentre os quais o desta edição aqui, que é o José Ortiz. Mas no caso específico, então, comentaremos sobre a coluna Blizzard Gazette. Este é o canal Comuna Quadrinística, sou William Silferluz, o apresentador. Prossigamos então com o foco deste vídeo. Então, como vimos no vídeo anterior com relação à carta ao leitor, o editorial de apresentação do personagem, do título, etc., em 2002, em julho de 2002, com a melhoria do mercado de HQs, do mercado quadrinístico, do mercado editorial, associada à consolidação do personagem Tex aqui no Brasil por mãos da Mitos Editora, foi possível então arriscar e finalmente trazer esse personagem que eles já queriam trazer há um bom tempo para o Brasil, desde então aqueles 3 anos atrás, com relação a 2002 para 99. Então, finalmente trouxeram então o nosso Mágico Vento. Pois bem, o Blizzard Gazette, que nos referimos, se refere a uma imitação artística, uma emulação de uma coluna jornalística, por isso o título Gazette, Gazeta, jornal, artigo então de Gazeta, um artigo de jornal, ou uma coluna, disto. E o título Blizzard se refere a um vento intempestivo todo especial. Este vento ele pode ter a conotação então de uma notícia devastadora, no caso que faz a gente fazer uma leve inferência com relação a isso, a julgar pelo título Gazeta de Blizzard, mas ao mesmo tempo se refere de forma literal a um vento absolutamente forte, vento este que, dentre outras regiões dos Estados Unidos, principalmente ocorre na região do estado de Dakota, e ele é tão violento que ele tem 60, ele vai acompanhado de às vezes de 60 quilômetros por hora de poeira, com poeira, a ventania, e associado a estiagem, chuva torrencial e nevasca, e também a temperatura, a queda ou aumento brusco de temperatura que vai de 10 graus positivos a 10 graus negativos, faz com que aquele clima específico, aquela região onde está o clima ocorra, se torne uma região bastante inóspita. E nisso, o estado do Dakota, que é tratado aqui, conforme o título mencionado, O Vento Mágico de Dakota, este estado ele é bastante inóspito, bastante árido, inclusive, e o texto aqui nos diz que esta característica específica foi um dos ingredientes que talvez tenham chamado a atenção dos atrevidos invasores, os chamados colonos, no sentido de domesticar este estado, portanto, assim como eles quiseram domesticar o, o cavalo de ferro, entre aspas, que daqui a pouco iremos abordar também, quiseram domesticar com escravidão populações afrodescendentes, com genocídio às populações originárias, com exploração trabalhista, os imigrantes e tudo mais. Então, assim como eles quiseram domesticar esses mencionados, também assim quiseram domesticar o estado de Dakota, por essa característica inóspita do estado. É um estado que o estado de Dakota também ele possui somente
um quinto da população do estado de Nova York, para se ter uma ideia, conforme o texto nos aponta, e, no entanto, geograficamente falando, ele tem quase o tamanho do estado da Califórnia, portanto, é bastante grande. E com relação ao termo cavalo de ferro que eu mencionei, se refere ao trem de ferro. No caso específico aqui, o trem é mencionado como o instrumento, a ferramenta com a qual os colonos, o invasor, de acordo com o contexto, o ponto de vista ideológico, enfim, os colonos ou os invasores, eles usaram tal ferramenta, o trem de ferro, o cavalo de ferro, para cingrar boa parte dos Estados Unidos, boa parte, diga-se de passagem, e dentre várias áreas, inclusive, singrou inclusive o estado de Dakota. E é cabe dizer, assim como o texto comenta, que é um paradoxo. É um paradoxo, porque o trem tanto leva a chamada, entre aspas, civilização, aquelas regiões ali outrora desérticas, quanto também leva a, a violação da terra sagrada e da terra espiritual, considerada assim sagrada e espiritual, essa terra, considerada desta forma pelos povos originários, dentre os quais os Lakota, Sioux, que são as tribos, é a tribo específica, é a tribo específica que acolhe o Mágico Vento, o ex-soldado Ned Ellis, que se torna Mágico Vento, e portanto terra sagrada esta que uma das quais o estado do Dakota, dentre várias outras que formam a conjuntura dessa terra sagrada pelos povos originários. E voltando a Dakota, é interessante que o atrevimento, a ganância do homem eurocêntrico, o branco, o chamado civilizado, assim que ele resolveu, entre aspas, domar tal estado, logo em seguida o abandonou. O texto também menciona que este estado é como se fosse uma espécie de apartamento vazio dos Estados Unidos, pelas razões de ser pouco povoado e tantas outras coisas. E outra característica importante, ao mesmo tempo que recentemente se tornou reserva de búfalos, ao mesmo tempo também se tornou reserva de lixo radiativo. Duas conotações diferentes, evidentemente, para o nome reserva. Então, reserva de lixo radiativo. E aqui eu, fazendo uma digressão rapidinha, eu me lembro do filme Tiros em Columbine, no qual uma das meninadas lá, na entrevista para o Michael Moore, o diretor, eles mencionam que de vez em quando eles viam caminhões com mísseis trafegando normalmente para lá e para cá, em determinadas áreas lá dos Estados Unidos. Eu não me lembro o estado, mas enfim, é só uma digressão rápida. Então vamos sair dessa digressão e voltar para o Mágico Vento. Então uma outra terminologia importante é a terminologia do vento. Ela tanto então se refere ao mágico vento em si, que é o nosso personagem, o nosso título, o nosso ciclo de histórias, quanto também ao já mencionado blizzard, o vento extremamente forte. E com relação à figuração do vento, o texto nos dá uns apontamentos bastante poéticos quando este vento é associado ao nosso personagem título. Parafraseando esses apontamentos poéticos associados ao vento e ao nosso personagem, o vento é a presença invisível encarnada em nosso protagonista. O vento, divindade fundamental para os Sioux, que o chamam Tatekan, vento sagrado, misterioso, mágico. O vento mutável, o inconstante, que pode ser suspiro
e tormenta, brisa leve que faz ondular a grama das pradarias e sopro implacável de enlouquecer. O vento que pode transportar miragem, visões e ecos longínquos, encarando as portas da imaginação. E então, associando este vento ao personagem mágico Vento, nós vamos concluir esse vídeo aqui dizendo que na próxima etapa prosseguiremos com, mais especificamente, com a história Fort Ghost, que portanto então nos remete à história propriamente dita, tendo feito a apresentação da carta ao leitor e também do Blizzard Gazette, de nome O Vento Mágico de Dakota. Portanto, então, eu te agradeço por ter assistido, peço que compartilhe, peço que divulgue, isso tudo faz o canal crescer, enfim, todos esses protocolos internéticos que todo mundo já sabe, mas cuja menção é imprescindível. Então, obrigado e até breve.